Bom, colegas, professores, alunos do mestrado, docentes, futuros docentes, é para vocês que eu quero me dirigir agora com essa aula, que é um projeto novo que estamos estabelecendo aqui na Faculdade Paulo Picanso, a partir do semestre 2019.2. Iremos implantar as metodologias ativas, focadas especificamente para o curso de odontologia, em cima das fragilidades que nós percebemos aqui no decorrer desse período letivo que tivemos em 2019.1. Bom, as queixas, como nós já sabemos, são no sentido de aumentar a participação do estudante nas aulas e principalmente a sua capacidade de aprendizado. Então, eu me refiro muito à evasão de estudantes que em período letivo, por qualquer motivo, encontram-se fora da sala de aula, e também sobre a evasão digital, que essa é a nossa principal preocupação. Para o estudante que, mesmo estando em sala de aula, ele não está prestando atenção, participando, e com isso ele não está captando, aprendendo o que deveria ser ali passado e que é importante para a formação dele. O que nós percebemos é que ainda existe uma cultura de estudar para a prova, de estudar em véspera de prova, e que as aulas são meramente para se fazer presente e evitar assim uma reprovação por falta. Então, essa fragilidade eu já havia percebido, e também como sou professor, tive a oportunidade em 2019.1, na disciplina de ortodontia, buscar outras maneiras de envolver os estudantes e fazer com que eles pudessem participar. Então, efetivamente, nós fizemos as metodologias ativas funcionarem, e quero dizer a vocês que a experiência foi muito positiva. Posso falar isso agora já ao final do nosso semestre letivo, né? Se eu não me engano, estamos apenas com um estudante em AF. Mas o mais importante foi o prazer que, como professor, eu pude ter em ver uma sala cheia, os alunos participando efetivamente, mesmo se tratando de uma aula de 4 horas de duração, sem intervalo, que nós sabemos que é difícil de segurar a atenção dos estudantes por um período como esse. Então eu queria aqui, inicialmente, dirigir a vocês, professores, e falar isso em 3 partes distintas. Inicialmente falar sobre a metodologia ativa para a disciplina 100% teórica. Nós sabemos o desafio que é, principalmente para o professor que fica mais do que 1 hora à frente, numa sala de aula, falando, tentando segurar a atenção dos estudantes, para que o final daquele período letivo, por ocasião da aplicação de uma prova de avaliação, ele tenha um desempenho, na sua maioria, muito satisfatório. E às vezes isso não acontece, e o professor vive um dilema, pensando sempre que a solução seria ele baixar o nível da prova, para aumentar assim a média geral da turma, naquela disciplina dele. E a gente só não quer isso de jeito nenhum. Nós queremos que o estudante aprenda e que a gente tenha assim uma participação deles durante o período letivo todo. Então, na ortodontia nós iniciamos com um sábado letivo, que é um aulão, onde eu reuni a turma da manhã e da noite, de 8 horas de duração, 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde, também sem intervalo, apenas o intervalo do almoço. E a estratégia que nós utilizamos, nós vamos aqui, durante esse curso, apresentar para vocês, que é a estratégia da atividade de participação presencial, também chamado como APP. São atividades que pontuam e fazem com que o estudante participe respondendo perguntas que são lançadas em sala de aula. Essas perguntas depois seriam postadas. A vantagem dessa metodologia é que o estudante, ciente da pontuação, ciente da arguição, ele fica prestando atenção, podendo inclusive o professor lançar alguma estratégia de botar uma estrela, um símbolo no slide, dizendo que aquele slide será arguído depois durante a prova. Então isso faz com que o estudante aumente bastante a atenção sobre o que está sendo dito, né? Além disso, essa atividade ela pode ser feita através de impresso, né, distribuído para os estudantes, para que eles possam então responder essas questões e depois postar, sempre de forma manuscrita, mas também pode ser feito através de plataforma
como o Kahoot, que nós vamos falar também durante esse curso, em que o professor prepara as questões previamente e elas são automaticamente corrigidas e pontuadas no momento da avaliação presencial. Isso é importante porque, além do professor não ter uma carga de correção doméstica depois para fazer, o estudante participa efetivamente da aula. Você faz uma gamificação, no caso do Kahoot, onde ele vai ter inclusive uma classificação dentro da turma, pontuando mais quem responde corretamente em menos tempo. Então é uma estratégia importante para gamificar o conhecimento e aumentar a participação do estudante durante a aula toda. Ao final, o estudante que tiver presença e tiver participado do Kahoot teria a sua pontuação proporcional acrescida à sua nota da AV1. Então veja que essas atividades presenciais na ortodontia, quando nós fizemos, inclusive atividades de participação nas aulas teóricas, elas têm peso 2. Então se você comparar acertar uma questão dentro da sala de aula, ela vale o dobro do que acertar uma questão numa prova. Então isso é uma maneira diferente de ir para a faculdade, de participar de uma aula, pensando que ali o estudante vai conquistar a nota mais importante dele por estar em sala de aula, por estar prestando atenção, por estar respondendo aquela questão. Uma outra estratégia que nós também utilizamos na parte teórica e que pode ser estendida para qualquer disciplina que tenha também um conteúdo, ainda que 100% teórico, e nós vamos explorar bastante no curso, são as APTs, que são as atividades práticas. Essas atividades, elas também são pontuadas de forma presencial, e toda atividade que é pontuada de forma presencial, ela tem o dobro do valor das atividades pontuadas de forma à distância. Isso porque você pode conferir a presença do estudante em sala de aula e inclusive fazer uma pontuação proporcional. Ou seja, para que o estudante pontue, ele precisa estar presente 75% do período da aula, já descontando aí um eventual um fato de que o estudante chegou atrasado. Como é que nós fazíamos na ortodontia? Eu ficava com esse questionário em mãos e distribuía à medida que os estudantes iam chegando. Se eu respondia o questionário no decorrer da aula e um estudante já chegasse depois de eu ter respondido 3 perguntas, por exemplo, eu riscava as 3 perguntas nesse estudante, assinava a folha, ele também tinha que assinar, e só poderia pontuar 0,7. Então, se eu tenho 10 questões valendo 1 ponto, por exemplo, aquele estudante chegou atrasado só pontuaria 0,7 porque eu risquei as 3 primeiras perguntas que porventura eu já teria respondido. Então é importante fazer as respostas até no decorrer da aula, para que o estudante se sinta motivado a chegar cedo e se inteirar do assunto. Então com isso eu consegui manter quase que a totalidade, eu diria, dos estudantes em sala de aula por um período de 4 horas, sem intervalo, assistindo uma aula 100% teórica. Então essa estratégia que nós utilizamos em 2019.1 na disciplina de ortodontia, ela vale para os professores que têm disciplinas eminentemente teóricas. Para os professores que ministram disciplinas teórico-laboratoriais, como foi o caso da ortodontia, que em algumas aulas eram laboratoriais, nós fizemos a produção do estudante também com peso 2, por se tratar de uma atividade presencial, onde ele deveria, para pontuar, estar presente com todo o seu material, não cabendo pontuação ao estudante que tem um material faltando. Essa conferência é feita num determinado dia e até que ele traga todo o material ele não vai pontuar. Então isso funcionou muito bem no sentido de diminuir bastante a incidência de extravio e de solicitação de empréstimo de material no decorrer das práticas. Além disso, nós fazíamos uma correção qualitativa da atividade realizada pelo estudante e toda vida que ele não pontuava 100%, ele tinha na plataforma a crítica feita do porquê ele não pontuou 100%. E o estudante podia acompanhar a sua nota à medida em que o semestre ia progredindo, ou seja, não houve surpresa quanto à nota do estudante. Isso é muito importante que a gente faça para que ele possa ter um parâmetro, já na véspera de um AV1, de que notas ele acumulou de forma presencial. Então, se você adota
as atividades presenciais com peso 2, e isso estimula o estudante tanto a se fazer presente como a participar. Então você diminui a evasão presencial e diminui a evasão digital, o estudante está em sala de aula e precisa prestar atenção. Veja que nós estamos invertendo tudo que nós estamos fazendo até então, porque passa a ser mais importante participar da aula, responder as provas e os exercícios que são colocados em sala de aula, do que efetivamente comparecer e tentar obter uma nota boa na V1 ou na V2. Então veja que a nota da V1 e a nota da V2, ela passa a ter peso 1, né? Se comparado ao estudante que frequentou todas as aulas e participou das atividades, é uma questão secundária. E então isso estimula que ele se mantenha presente, prestando atenção e também estudando a matéria. Porque você pode anunciar essas provas antes de fazer, antes de aplicar, para que o estudante já possa então já vir com a base, né, com a leitura básica já feita, uma vez que isso também é disponibilizado na plataforma Moodle. Para os professores que têm disciplinas clínicas, nós vamos adotar regras novas agora para 2019.2, que também serão objetos de divulgação nesse curso de metodologias ativas. Ressalto a pontuação negativa para os estudantes que se negarem a atender pacientes, ainda que tenham atingido temporariamente, eu diria esse termo, temporariamente, a sua média, a sua produção mínima, né, porque ele pode vir a perder esses pontos e aí ele ir para F. E também destaco que no período de chuva, isso é muito importante, né, somente na turma da manhã, período de chuva, que os professores possam adotar outras estratégias, como é a discussão de estudo de casos, que podem ser feitos via plataforma, porém de forma presencial, por ocasião da ausência de pacientes nas disciplinas clínicas. Logicamente que o estudante que for dirigido para uma sala de aula no período que ele deveria estar numa clínica para fazer uma atividade de estudo de caso, ele também tem que pontuar, ele também tem que ter alguma forma de receber a sua produção, porque senão nós teríamos aí uma injustiça, uma vez que o estudante está presente com todo o material, mas faltou paciente. Isso aqui é a lei à vontade da instituição ou a lei à vontade do próprio professor. Nós sabemos que isso não depende da gente, mas também não seria justo deixar de pontuar se o estudante está presente e está participando de outras metodologias de aprendizado também. Então, esse curso é um curso essencial para que os nossos docentes se atualizem, busquem aplicar essa experiência de uma forma institucional. Eu tenho muita preocupação de que a gente não faça nada isolado. Eu me coloco sempre à disposição de ser a ponta da lança, eu vou na frente, faço aquela experiência, faço meus ajustes antes de vir aqui formatar um curso e divulgar essa estratégia, certo? Para que eu tenha certeza de que essa estratégia funciona e que foi positiva, que é o mais importante para os estudantes. Então, uma vez que a gente faz de uma forma institucional, todos os professores se sentem apoiados pela instituição. A instituição também percebe que os seus professores estão engajados no mesmo propósito e fica mais fácil do estudante perceber que isso foi uma mudança positiva e foi uma mudança que veio para ficar. Lógico que haverão ajustes, isso aí é dinâmico, né? Não existe nada estático em educação, mas é uma nova era que a gente está abrindo novas portas para que a gente possa melhorar ainda mais esse engajamento do nosso corpo discente no aprendizado da instituição. Então nós aconselhamos os professores que participem do curso, tirem suas dúvidas, pratiquem para se sentirem seguros em aplicar uma metodologia que leva realmente o nosso ensino para um ensino híbrido, um ensino com qualidade e que vai dar uma possibilidade de nivelamento com todos os estudantes e criar estratégias mais inteligentes da gente envolver esse estudante no seu próprio aprendizado. A autonomia do estudante, tornando ele um protagonista da sua própria aprendizado, é um fato importante. Afinal de contas, na vida é assim, né? Quem se dedica mais, aprende mais. A gente não vai ter professor o tempo todo puxando a orelha e dizendo o que a gente tem que ler todos os dias da nossa vida. Então é importante que a gente faça isso. E para encerrar, eu queria também deixar aqui
uma solicitação de que, por ocasião das avaliações formais, como a AV1 e a AV2, ainda que elas se mantenham no formato objetivo e com questões aleatórias, a gente trabalhe a redação das questões mais no estilo ENAD. Então isso vai ser cobrado pela coordenação, pela direção da faculdade, bem como a capacitação dos professores. Espero ver todos vocês lá e que vocês façam o exercício. Nós iremos depois, para todos os professores que participarem do curso e fizerem suas atividades, emitir um certificado de metodologias ativas, e isso se tornará uma certificação obrigatória para que a gente possa dar continuidade dentro da Faculdade Paulo Picanço como professor. Eu conto com a colaboração de todos, sei do engajamento individual de cada um e tenho certeza que essas mudanças vão melhorar o aprendizado e também o prazer que o nosso professor tem de entrar numa sala de aula que vai estar mais completa e vai permanecer assim, se Deus quiser, pelo semestre inteiro. É importante que cada um de nós entenda para que a gente possa divulgar dentro das nossas salas de aula como nós vamos fazer esse trabalho. Muito obrigado e aguardo vocês no nosso curso.